aluno! Olá, aluna! Você já se pegou com essa dúvida? É roupas e sapatos velhos ou sapatos e roupas velhas? Você sabe qual é o correto? Nesse vídeo você vai entender mais sobre concordância nominal e vai solucionar essa dúvida. Antes de falarmos sobre as regras, é importante entender o que é concordância nominal e como ela pode te ajudar a escrever melhor. A concordância nominal é o nome da relação entre um substantivo, um pronome ou um numeral substantivo e as palavras que se ligam a ele para caracterizá-lo, como é o caso dos artigos, dos adjetivos, dos pronomes adjetivos, dos numerais adjetivos e dos particípios. Então, essas classes gramaticais, que a gente chama de nominais, têm essa relação entre si. Então, esse tipo de concordância que vai se ocupar a concordância nominal. É importante lembrar que, normalmente, o substantivo funciona como núcleo do termo da oração, ou seja, ele é o centro do significado daquele termo e um adjetivo, o artigo, vai estar ligado a ele para caracterizá-lo. Então, mais do que entender as regras, é fundamental saber que elas vão te ajudar a escrever com muito mais clareza, com muito mais fluidez, para que o seu leitor não tenha que ficar procurando a qual substantivo, por exemplo, aquele adjetivo se refere. Então, vamos agora às regras e às exceções mais importantes. No nosso princípio geral, o adjetivo concorda em gênero e número quando se refere a um único substantivo. Então, esta é a nossa regra básica. Os antigos relatórios foram revisados pelas servidoras públicas. Relatórios é o meu substantivo. Ele está no feminino e no plural. Então, o adjetivo vem no feminino e no plural também. Já quando o adjetivo se refere a vários substantivos, a concordância pode variar. Vamos entender melhor essa regra pensando nos seguintes casos. Adjetivo anteposto aos substantivos, ou seja, quando o adjetivo vem antes do substantivo. O que é que vai acontecer? O adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo mais próximo. Então, por exemplo, nesta área do site, você encontrará retificadas as defesas e os recursos. Nesta área do site, você encontrará retificada a defesa e os recursos. Nesta área do site, você encontrará retificado o recurso e a defesa. Retificado é o adjetivo e ele concordou com substantivos mais próximos nesses exemplos, defesas e recursos. Caso os substantivos sejam nomes próprios ou de parentesco, o adjetivo deve sempre concordar no plural. Como nesse caso, as competentes Fernanda e Cláudia reportaram os dados da operação. Então, competentes é o meu adjetivo concordando com Fernanda e Cláudia, que são nomes próprios. E o que acontece quando o adjetivo está posposto ao substantivo, quando ele vem depois? Quando ele vem depois, ele vai concordar com o substantivo mais próximo ou com todos eles, assumindo aquela forma de masculino no plural, quando a gente tiver um substantivo feminino e masculino. Então, nós temos 4 formas de escrever. A Receita Federal oferece localização e atendimento perfeito. A Receita Federal oferece atendimento e localização perfeita. A Receita Federal oferece localização e atendimento perfeitos. A Receita Federal oferece atendimento e localização perfeitos. No terceiro e no quarto exemplo, a gente vê que mesmo mudando a posição do meu substantivo, localização, a localização e o atendimento, o meu adjetivo perfeitos continua da mesma forma. Já se os substantivos possuírem o mesmo gênero, o adjetivo fica no singular ou no plural. Eu posso escolher o número da minha concordância. Então, a Receita Federal oferece a localização e a acessibilidade perfeitas, ou a Receita Federal oferece a localização e a acessibilidade perfeita. Agora, nós vamos entender a concordância nas expressões formadas pelo verbo ser mais um adjetivo. O adjetivo fica no masculino singular se o substantivo não for acompanhado de nenhum modificador. O que é esse modificador? Pode ser um artigo, um adjetivo, um pronome ou um numeral.
Então, por exemplo, organização é bom para o país. Organização é um substantivo e ele não está acompanhado de nenhum adjetivo, de nenhum pronome, não é a organização, é organização. Então, quando ele não está acompanhado, ele fica no masculino singular. Já se eu tiver um determinante, vai ser um pouco diferente. O adjetivo concorda com o substantivo se ele for modificado por um artigo ou qualquer outro determinativo. Como aí, esta organização é boa para o país. Então, nesse segundo exemplo, esse determinante esta é um pronome demonstrativo feminino, então o adjetivo também vem no feminino concordando com ele. Na opção anterior, nós não temos um determinante, então o adjetivo ficou no masculino e no singular. E como tudo isso pode te ajudar a escrever melhor? Além do objetivo principal, que é a clareza e a fluidez do seu texto, você pode criar ênfase em alguns termos. Olha só esses exemplos. Se você tiver assim, priorizamos em nosso site processos e pesquisas claras. Priorizamos em nosso site pesquisas e processos claros. O termo que concorda com o adjetivo está em evidência. Então, por isso, ele vai receber mais atenção do meu leitor quando ele for lido. E aí, eu transformo o olhar, eu direciono o olhar para onde eu quero. E dessa forma, você vai construir textos muito mais alinhados à sua intenção de comunicação.